O futebol brasileiro, ele é tão maluco, a gente tá, aqui a roda, a gangorra, ela é tão grande, que Grêmio e São Paulo se enfrentaram no começo deste ano, não é que eu estou falando assim há 5 anos, valendo uma vaga na final da Copa do Brasil, a gente pode rodar as imagens. O Grêmio acabou eliminando o São Paulo, e o São Paulo era o líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Era dezembro de 20, não é isso? Era dezembro de 20. Tá, é verdade, você tem razão. Foi no fim do ano passado, verdade. E, cara, olha o que acontece no intervalo de um ano. Times que brigavam por títulos na temporada passada, né? O São Paulo brigava por 2, era o líder do Brasileiro e chegou até a semifinal da Copa do Brasil. E o Grêmio foi à final contra o Palmeiras. A final, sim, foi esse ano. Isso. Times que brigavam por título até outro dia, agora estão disputando um campeonato em que o Grêmio só esteve uma rodada fora da zona do rebaixamento e o São Paulo não se viu em nenhuma rodada entre os 10 primeiros do campeonato. Muito doido. Agora, especialmente se você olha para o Grêmio, você olha para esse jogo e você reflete um pouco sobre o quanto foi esse ano do Grêmio foi cheio de intercorrências, né? Foi um ano absolutamente atrapalhado em termos de projeto esportivo. Pega o time que eu fui olhar o time que começou o jogo. Qual jogo? Esse jogo contra o São Paulo. O Vanderlei, goleiro, jogou a Série B no Vasco. O Vitor Ferraz está hoje afastado. O Darlan hoje já não é mais opção imediata das primeiras opções de volante. O Matheus Henrique está no Sassuolo. O Jean-Pierre acabou de estar no grupo que foi afastado. O Tassiano passou pelo Bahia e foi para futebol da Turquia. E o PP está no Porto. E o Maicon, não sei se ele estava parando de jogar. O Maicon não estava? Mas não começou esse jogo. Então, dentre jogadores, ou que foram afastados, ou que o Grêmio, ou alguns o Grêmio perdeu, não querendo perder, caso mais emblemático do PP, mas uma situação que já estava encaminhada para esse meio de ano. A mudança de treinador, o projeto esportivo, pós-saída desses jogadores, ele foi absolutamente atabalhoado. Um Grêmio que foi muito transformado ao longo de um ano, algumas vezes sem que o clube controlasse o processo inteiramente e sem que ele conseguisse remontar o seu projeto de maneira adequada. Ou seja, é muita mudança em muito pouco tempo. O Grêmio, 19 derrotas em 35 jogos, cara. Assim, realmente é uma campanha. É uma campanha e, cara, assim, a gente vai passar, se o Grêmio for rebaixado mesmo, como é provável, a gente vai passar programas após programas debatendo como o Grêmio foi chegar nessa situação. E ainda assim, ouvindo as pessoas de mais variadas opiniões, eu acho muito difícil explicar como o time do Grêmio, com essa qualidade, chegou nessa situação. A gente já estudou aqui no Seleção vários elencos rebaixados, bons elencos, mas não, se o Grêmio cair mesmo, ele vai ser assim mais disparado. O melhor time da história do Campeonato Brasileiro a conhecer o rebaixamento. Não há paralelo de time rebaixado com a qualidade que esse time do Grêmio tem. A gente vai encontrar um monte de coisa que andou errada no Grêmio esse ano. Mas ainda com elas, eu acho que nenhum de nós arriscaria imaginar algo parecido com o que foi o desempenho de campo em termos esportivos desse Grêmio. O próprio time que vai a campo... Diga, Saraiva. Só para pegar esse gancho dessa parte da discussão, para que a pauta não mude, né? Enquanto eu quero colocar essa contribuição para o programa. A impressão que eu tenho, vendo as coisas tão de perto aqui, é que foi impressionante o mal que causou ao Grêmio e a Renato Portaluppi o divórcio dos dois, porque o Grêmio terceirizava todo o seu departamento de futebol e o seu comando de futebol a Renato Portaluppi. Renato Portaluppi, quando sai, deixa uma vacância de poder que ninguém consegue assumir. Thiago Nunes chegou para ter menos poder do que o Renato tinha. E o dirigente que estava à época, o Marcos Herman, não conseguiu assumir esse poder. E eu digo que fez mal também a Renato Portaluppi, porque no cenário seguinte que ele foi encarar, era tão diferente daquilo que ele vivia no Grêmio, como poder, como reconhecimento, que ele sucumbiu, ele fracassa no Flamengo, porque ele não encontra o mesmo tipo de contexto onde ele era tão reconhecido e tinha tanto poder. Então, aquele divórcio lá atrás fez um mal terrível ao Grêmio, que não conseguiu se recuperar em momento algum, e acabou fazendo mal também ao Renato, porque ao encontrar um cenário tão diferente, oposto ao do Grêmio, ele simplesmente não conseguiu trabalhar.